Já faz muito tempo que as pessoas escrevem para mim pedindo a minha opinião a respeito do Gustavo Lima. São tantos os pedidos que eu resolvi então fazer esse vídeo para dar a minha opinião definitiva a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você lembra daquele clube de assinatura da editora Belas Letras que eu já falei aqui? Com kits de livros exclusivos e vários brindes? Pois saiba que a primeira série já terminou. E agora a editora ela disponibiliza o restante, né, dos pouquíssimos kits que sobraram isoladamente. Black Sabbath, Queen, do Led Zeppelin, por exemplo, e muitos outros. Olha só que legal aqui, eu vou mostrar para vocês, ó o kit aqui do Led Zeppelin, que vem com um copo, vem com um livro, aqui ó, olha, sensacional, vários brindes aqui, tem um fanzine, tem um bloquinho de anotações, então assim, cada banda agora tem o seu kit comercializado isoladamente. Tá? Então é a última chance que você tem para adquirir livros e brindes incríveis. Para isso, basta que você clique aqui no link abaixo e preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. Tudo junto, porque na hora de você finalizar a compra, você vai ter o melhor preço da internet, disparadamente. Eu garanto. Então, não perca, é a última oportunidade para você ter livros e kits incríveis na sua casa. Meu amigo e minha amiga, é impressionante como há muito tempo eu recebo pedidos para que eu expresse a minha opinião a respeito de um artista que hoje, dentro do universo da música popularesca, é considerado quase que como uma unanimidade. Gustavo Lima. É, exatamente. Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. Pois é. E eu resolvi então fazer esse vídeo, porque realmente assim aproveito e já respondo a todo mundo que fica me perguntando o que eu penso, enfim, whatever. Antes você vai, claro, fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem os produtos muito legais, como essa camiseta aqui, né? Incrível, né? Uma das maiores bandas de todos os tempos. E você, claro, que vai clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP. Um local repleto de vídeos maravilhosos e exclusivos para quem é sócio. Tem séries novas, tem apostas que você não sabe exclusivo, tem cursos, você pode assistir shows de graça, frequentar bastidores, enfim, tem um monte de benefícios. Você escolhe o seu plano e você se diverte. Pois bem, meu amigo e minha amiga, o que eu penso do Gustavo Lima? Como cantor, Gustavo Lima beira o insuportável. Ponto. As suas músicas são aquilo que de pior você pode imaginar dentro desse universo, dessa música sertaneja fajuta, sabe? Com elementos, inclusive, de uma latinidade de Araque, que hoje é conhecida como bachata, que é um tipo de sonoridade, que é uma mistura de vários ritmos latinos e caribenhos ali, tem bolero, tem tchá-tchá-tchá, tem salsa, só que tudo assim tocado e cantado de uma maneira horrível. E a bachata ela surgiu originalmente ali na República Dominicana. Eu vou falar, uma hora eu vou fazer um vídeo aqui a respeito dessa febre de bachata que tem aqui no Brasil. E isso, claro, que foi misturado com o pop atual, né? E aí resultou nessa sonoridade do Gustavo Lima, por exemplo. Sem contar que o padrão estético do Gustavo Lima como artista, que foi um negócio sempre muito ridículo, ele se tornou ainda mais risível de uns anos pra cá, com umas roupas de superstar de inferninho de beira de estrada que ele usa, você tá entendendo? Todo bombadinho, com a barba implantada que parece que é pintada com um nuguete, né? Tipo a barba do Gabigol. Esse conjunto de música e visual
tem grandes alicerces numa estratégia de marketing muito bem montada. E esse é o grande segredo do porquê o Gustavo Lima se tornou praticamente uma unanimidade nesse universo popularesco. Para você ter uma ideia, dizem, né, e fontes são muito boas, que no escritório do Gustavo Lima, né, que é batizado de Balada Eventos, né, por conta daquela música horrorosa que ele lançou, depois a gente conversa sobre isso. Lá no escritório dele, pra você ter uma ideia, existe um mapa do Brasil, e esse escritório dele cuida também das coisas do Gustavo Lima e também da carreira de outros artistas, aí tipo Xande do Avião, sabe? Sei lá o que é isso aí, Xande do Avião. Ah não, já ouvi Xande do Avião e é muito ruim. Mas enfim, lá no escritório dele tem uma peculiaridade. Para você ter uma ideia da estrutura da coisa, existe lá um mapa do Brasil com umas luzinhas piscantes. E essas luzinhas piscantes, na verdade, monitoram as rádios espalhadas pelo Brasil que transmitem as músicas do Gustavo Lima. Impressionante, né? Luzinha piscante. Isso, de uma certa forma, explica um dos pontos centrais da estratégia que o Gustavo Lima e a equipe dele, os escritórios, montaram. E isso, de uma certa forma, explica porque grande parte do sucesso do Gustavo Lima, ele começou a ser forjado e ainda continua sendo forjado em termos de rádios. Pois é, cara. É por intermédio dessas centenas de emissoras, e quando eu falo, são centenas de emissoras, talvez milhares de emissoras espalhadas pelo Brasil, que fomentam e aumentam muito a agenda de shows do Gustavo Lima. É por isso que a agenda dele sempre foi alavancada. E foi uma estratégia que foi criada desde o início, quando ele surgiu. Uma outra estratégia que ele usa já há muito tempo é de ter usado a TV apenas no início da carreira dele, no início da trajetória, para que ele se tornasse a figura dele conhecida no início. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, cara, ele foi abandonando completamente as aparições na TV. Inclusive, ele não vai a programas, ele não dá entrevistas, né? Isso já vem desde muito tempo. E, inclusive, uma outra estratégia que ele tem, cara, é, guardadas as devidas proporções, desprezar o poder, o alcance da própria internet. E isso também explica o fato de que cada música lançada leva um investimento em divulgação de R$1 milhão. Cada música lançada. Incrível, né? E isso acontece por quê, cara? Porque o Gustavo Lima, ele entendeu, cara, que se ele aparecer em demasia, aparecer em vários veículos, em várias emissoras, redes sociais, isso aqui, blá, 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 isso despertaria no público dele um tédio na hora de comprar ingresso para assistir os shows. Você tá entendendo? Algo, na verdade, guardadas as devidas proporções, é a mesma estratégia que a Marisa Monte sempre usou. Aparecer pouco, para que quando aparecer, ela gera um buchicho, um burburinho, aí todo mundo vai nos shows. Basicamente, o Gustavo Lima pegou essa mesma estratégia e levou para o universo da música popularesca. E para você ter uma ideia, o Gustavo Lima e a equipe dele, eles desprezam até mesmo o enorme poder midiático do TikTok. Por exemplo, você pode ver que não tem nada do Gustavo Lima no TikTok, não tem dancinha, não tem nada dessas coisas. Então, tudo isso é uma estratégia que o Gustavo Lima ele vem usando isso desde que ele apareceu
ali no finalzinho dos anos 2000. Eu lembro, acho que foi em 2008, se não me falha a memória, acho que é uma das primeiras vezes que eu ouvi falar no nome do Gustavo Lima, porque teve uma das músicas que ele lançou, aliás, uma música horrenda, chamada Revelação. E essa música, ela chegou a fazer um sucesso na época, quando ela foi gravada por uma dupla absolutamente péssima, chamada João Neto e Frederico, tá? E aí, o que acontece? Essa música fez sucesso, o Gustavo Lima começou a fazer sucesso também, e aí, no ano seguinte, ele assinou contrato, o Gustavo Lima, com uma produtora, um escritório, uma produtora muito poderosa na época, tá? E foi essa produtora que bancou a gravação de um álbum do Gustavo Lima, do primeiro, intitulado Revelação. Aliás, um álbum simplesmente pavoroso, mas que incluiu uma canção que foi muito ouvida em centenas de emissoras de rádio espalhadas pelo país. E emissoras, assim, ávidas por promoções, né? E é uma canção que tocou muito, chamava Rosas, Versos e Vinhos. Uma bobageira total. Então, com uma promoção bem poupuda, né? Ele começou a fazer um sucesso nas rádios, aí de repente apareceu um contrato com a Som Livre. E pouquíssimo tempo depois já apareceu, né, aquele tradicional combo CD, DVD gravado ao vivo, né? É um negócio chamado Inventor de Amores, Inventor dos Amores, um negócio assim. Obviamente também repleto de músicas simplesmente horríveis. Inclusive, nesse combo CD, DVD, apareceram vários convidados que eram famosos do meio popularesco sertanejo da época. Os sempre desafinados Jorge Mateus, tinha aquela dupla, como é que era? Não era um casal, Maria Cecília e Rodolfo. Tinha uma outra dupla também que, graças a Deus, desapareceu, que é o tal de Guilherme Santiago. Tinha até o Edson, da dupla Edson e Hudson, né? E tinha uns outros convidados aí. Mas enfim, um negócio horrível. E aí eu lembro que na sequência veio aquela famosa e uma das piores músicas da história da música brasileira, intitulada Balada. É aquela que tinha aqueles versos infames, tipo Gustavo Lima e você, tchê tchererê tchererê tchê tchê tchererê tchê tchê, Gustavo Lima e você, tchê tchererê tchê tchê, Gustavo Lima e você. É um absurdo total. Mas aí essa música também recebeu uma poupuda, vamos dizer assim, um poupudo investimento em promoção, né? E aí ela se tornou um sucesso nacional, que inclusive fez com que o próximo álbum dele, que também foi um álbum igualmente gravado ao vivo, naquele mesmo esquema de combo e DVD, foi lançado em 2011, né? Chamado Balada. E aí, graças a milhões de visualizações, né? Milhões de visualizações, tudo isso tornou o Gustavo Lima um cara conhecido nacionalmente. Aí então, graças a um óbvio apoio financeiro, o Gustavo Lima, ele começou a criar, ou melhor, a tentar criar, né, aquilo que ele passou a chamar de carreira internacional. Lá em 2012, fazendo uns shows em algumas cidades ali dos Estados Unidos, cidades inclusive escolhidas a dedo, né? Ou seja, aquelas que tinham a maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos, né? Brasileiros legais ou ilegais. Ou seja, ele começou a fazer show aonde? Miami, Orlando e Boston. Ok.
Só que foi na mesma época em que todo mundo estava tentando pegar carona no sucesso mundial do Michel Teló. Aquela música também absolutamente infame, Ai Se Eu Te Pego, né? Que acabou viralizando no mundo inteiro, com dancinha, blá blá blá, aquela coisa toda. Então toda essa turma começou a alardear que ia fazer carreira internacional, né? Esse pessoal do sertanejo, todo mundo falou que agora nós vamos conquistar o mundo, blá blá blá, aquela coisa toda. E aí começaram a fazer esses shows nessas pequenas cidades, quer dizer, pequenas cidades, nessas poucas cidades dos Estados Unidos e algumas cidades da Europa. Só que tem um lance, meu amigo e minha amiga, tirando uns showzinhos para comunidades brasileiras, nessas cidades que eu citei dos Estados Unidos, lá em Portugal, e mesmo algumas duplas, alguns artistas chegaram a alugar teatros em Barcelona, em Bruxelas e até mesmo em Londres. Eles alugavam os teatros, né? E diziam que era carreira internacional. Só que eles alugavam esses teatros e eles acabavam distribuindo um monte de ingressos gratuitamente, aqueles ingressos encalhados, porque não vendia absolutamente nada. Então, eles iam nas comunidades brasileiras e ficavam distribuindo ingressos para a rodo. Então, gente como Paula Fernandes, João Neto e Frederico, lá que eu já citei, Jorge Mateus, Vitor e Léo, e o próprio Michel Teló, cara, eles, na verdade, vieram com esse papo de carreira internacional, mas na verdade eles só passaram vergonha em apregoar algo que jamais existiu e jamais se solidificou. Tanto que até hoje, né? Cadê a carreira internacional dessa turma? Não tem. E a mesma coisa aconteceu com o Gustavo Lima, né? Que ao mesmo tempo em que acontecia tudo isso, lá em 2012, ele lançou mais um disco ao vivo, né? Com convidados especialíssimos, tipo, cara, Alexandre Pires, Eduardo Costa, cara. Pelo amor de Deus, até o Neymar apareceu de convidado especial aí, né, cara? Uma vergonha total. Meu amigo e minha amiga, o vídeo ainda nem acabou e muita gente já me avisou que quer adquirir os livros por preços um pouquinho mais baratos, tal. Pois bem, eu conversei com o pessoal da Belas Letras, que é uma editora incrível, o pessoal é sensacional, e eles aceitaram a minha sugestão e resolveram soltar os livros em edições econômicas, né? Que o pessoal chama de brochura. Na verdade, são os livros sem as capas duras. Por exemplo, aqui ó, do Led Zeppelin, você tem a edição do kit e você tem agora a edição em brochura. Tá? Mesmo livro, só que numa versão um pouco mais econômica, ou seja, com preço mais legal. Porque agora você pode escolher o livro que cabe melhor no seu bolso. Então, tem o Led Zeppelin que eu já mostrei, tem David Bowie, o livro a respeito do Queen, Black Sabbath, Ramones e um monte de livros muito legais que são essenciais para você ter aí na sua biblioteca. Então, agora não tem desculpa. É a sua última chance. Você clica aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter o melhor preço da internet disparado. Eu garanto para você, tá bom? Não perca essa oportunidade, que é incrível. Só que então, em 2014, aconteceu uma confusão enorme, quando ele decidiu romper com aquela grande produtora, que inclusive a produtora entrou com um processo contra o Gustavo Lima, depois que ele deu uma entrevista coletiva absolutamente desastrosa, dizendo que ele vinha sendo roubado, que nada referente a ele estava no nome dele, estava no nome da empresa, que ele tinha perdido milhões em direitos autorais, que ele supostamente teria que pagar 12 milhões de reais para liberar um DVD que ele já tinha feito, um DVD intitulado Boteco do Gustavo Lima, também cheio de convidados, com Leonardo, Jorge Mateus, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, até o pai do Gustavo Lima apareceu nesse DVD. E aí ele falou esse monte de barbaridades, a produtora processou o Gustavo Lima e ganhou. Você tá entendendo? E ganhou o processo.
Tanto que, inclusive, o Gustavo, ele não tinha a grana para pagar, por ter perdido o processo, e ele acabou tendo que devolver mansão, devolver o helicóptero, devolver um monte de coisa, teve que se retratar judicialmente, e foi um tipo de confusão, cara, que poderia ter acabado com a carreira dele, como já acabou com outros artistas. Só que isso não aconteceu. Tanto que, de maneira muito estranha, o Gustavo Lima voltou a trabalhar com essa mesma produtora em 2018. E de lá para cá, evidentemente, já surgiram várias confusões envolvendo o Gustavo Lima e a produtora, com cancelamento de shows, umas coisas muito estranhas. E, claro, evidentemente, mais músicas horrorosas, né? Fazendo aquele sucesso popularesco. Eu lembro de uma música que era um negócio absolutamente horrível. Uma canção chamada... como era o nome? Apelido Carinhoso. Péssima, péssima. E aí veio a pandemia, né? E aí o que acontece? Na pandemia, o Gustavo Lima, ele soltou mais 2 produtos simplesmente horrendos. Em 2021, ele soltou 2 DVDs, cara. O Embaixador Falando de Amor, volume 1, e o Embaixador Falando de Amor, volume 2. E soltou também um outro, chamado Boteco em Boston, que ele gravou ao vivo ali no campo, no aeroporto ali de Boston, com a plateia cheia de brasileiros, claro, né? E aí, então, ele fez um negócio, que eu já falei isso em outros vídeos, já falei em lives, inclusive. O que ele fez, cara? Ele não, né? Ele e a produtora venderam a agenda de shows do ano de 2022 inteira, a agenda inteira, para uma empresa multimilionária, e venderam esses shows, todos os shows de 2022, por 100 milhões de reais. E aí, você sabe, né? Que você que acompanhou as notícias desse ano, surgiram aquela monte de confusões, né? Prefeitura cancelando shows, os contratos, aquela coisa toda, aquela confusão de contratos toda que você já sabe, evidentemente. Então, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito do Gustavo Lima. Você não precisa mais ficar escrevendo para mim. Esse vídeo aqui é definitivo, eu não vou mudar minha opinião, evidentemente. E você, aqui nos comentários, você pode colocar o que você acha do Gustavo Lima. Se ele é relevante para a música brasileira, tá? E também não esquece de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Não esqueça também de clicar aqui embaixo para visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais como essa camiseta aqui. E claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. E até a próxima.